Há um padrão que eu estou vendo se repetir em mulheres acima dos 35 anos. Elas são muito competentes em tudo que elas fazem, no trabalho, nos projetos, nos estudos, na maternidade, criação dos filhos, casamento, nos relacionamentos, mas quando diz respeito aos próprios resultados, elas vivem frustradas. E eu vou explicar o porquê isso acontece. Então, se você se vê nesse padrão, fica até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui com uma visão nova sobre você mesma, o seu corpo e os seus resultados. E prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a Daiane Beleze, nutricionista, falo aqui no YouTube sobre hábitos, comportamento, saúde feminina, maternidade, fé, e eu quero que você se junte aqui comigo em um cafezinho, porque a gente tem um papo bem reflexivo e maduro sobre você, os seus resultados e o seu corpo. Eu atendo pacientes no consultório, seja no formato presencial ou online, que na maioria das vezes tem realidades muito parecidas no sentido de resultados avançados. São mulheres que falam que não conseguem ter uma rotina que beneficie fazer uma dieta, conseguir treinar com constância, conseguir descansar, enfim. Essas mulheres chegam frustradas, falando que já fizeram sim consulta com outras nutricionistas, já entraram na academia, já fizeram procedimentos estéticos, já fizeram até acompanhamento com o coach, mas de fato nunca conseguem ver os resultados que elas precisam. E aí vem um questionamento que eu já fiz para essas pacientes, já fiz para mim mesma e quero fazer para você. Você consegue manter outras coisas na sua vida? Consegue se dedicar no seu trabalho? Consegue estudar? Consegue maternar, criar bem os seus filhos, se relacionar no seu casamento, com os seus amigos, enfim, outras áreas da sua vida você consegue seguir, por mais que tenha aí altos e baixos? O problema é que essas mulheres ainda não desenvolveram a mesma maturidade de cuidar do próprio corpo e da própria saúde, assim como já tem maturidade em outras áreas da sua vida. Bom, eu tenho 37 anos, você mulher que está me assistindo talvez tenha aí mais do que 30, e a gente já chegou numa fase da vida que a gente consegue perceber que tem maturidade, consegue alcançar alguns níveis no nosso trabalho, por exemplo. Só que aí, quando o assunto é se cuidar, transformar o corpo, transformar a vida, pensar não só nos resultados de agora, mas também nos resultados a longo prazo, né, em longevidade, a gente não consegue ter o mesmo pensamento. Inicia-se uma dieta, dá uma semana, para. Entra na academia, paga aquele plano anual e vai só um mês. De repente, dali, um problema genuíno, né? Um filho fica doente, ou a gente mesmo fica doente, ou o trabalho home office como empreendedor exige mais. Então, a gente sabe que tem essas oscilações mesmo. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que essa mesma maturidade, constância e dedicação que a gente tem em outras áreas da nossa vida, a gente tem que trazer para o autocuidado. Por exemplo, com relação ao sono, a gente fala muito de dieta e treino, mas se tem uma outra base, um outro pilar tão importante quanto esses dois, é o descanso. É no descanso que os hormônios e os neurotransmissores estão ali se desenvolvendo, trabalhando, para a gente ter aumento de massa muscular, para a gente ter uma redução de gordura corporal, para o nosso corpo, o nosso metabolismo de fato caminhar para o objetivo que a gente está buscando. E aí, quem é mãe sabe. Quando a casa descansa, quando todo mundo tá dormindo e a gente consegue de fato respirar sabendo que esse nosso trabalho foi feito, é o momento que a gente quer ter o tempo pra gente. Então, muitas vezes a gente vai pra rede social, a gente vai assistir uma série, um filme, conversar com alguma amiga, enfim. E fica ali às vezes na tela, no celular, na televisão, passando até de meia-noite. Sendo que o dia seguinte tem que iniciar super cedo. E aí a gente dorme às vezes 4, 5 horas. Isso não é o suficiente para a gente conseguir de fato descansar, estar pronta para o próximo dia e para o nosso corpo trabalhar a nosso favor naquilo que a gente está querendo como resultado. E isso não é fraqueza, gente. É que a gente de fato, mentalmente, na área do comportamento, a gente não conseguiu transferir para o autocuidado a mesma responsabilidade lógica que a gente tem nas outras áreas da vida, como no trabalho, nos nossos relacionamentos e nas dinâmicas que a gente tem. Ainda não, mas vamos fazer o possível para nesse vídeo conseguir fazer isso, pelo menos dar esse pontapé. Então, gente, maturidade no autocuidado não é sobre perfeição, não é tudo dar certo sempre, porque a vida não é assim, então em cuidar de si mesma também não vai ser. Também não é sobre ter uma rotina impecável. Eu amo
ver vídeos, conteúdos sobre rotina, organização, mas eu entendo que hoje o meu contexto de vida ele não vai se encaixar em muitas coisas que eu vejo, né, que as pessoas estão ensinando. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte: cada contexto é um contexto. Você tem uma dinâmica de vida, eu tenho outra, e as mulheres ao seu redor têm outras. Inclusive, as mulheres que você acompanha nas redes sociais. Então, muitas vezes a gente se baseia no contexto e na rotina do que essas mulheres estão mostrando e ensinando, e aí vão ter dois pontos. Ou primeiro, você já vai renunciar a isso porque você entende que isso não cabe para você e vai deixar para lá, vai só ficar observando a vida da outra e entender que a sua não tem como mudar. Ou você vai tentar encaixar a sua vida e a sua rotina no que essa pessoa está mostrando, vai ver que não dá certo e vai sempre ficar ali correndo atrás do rabo. Então aqui eu vou falar de 3 pilares que são muito importantes, dar um contexto para você começar a refletir sobre isso e já colocar algumas mudanças. Então eu vou dar aqui o meu contexto. Eu sou empreendedora, trabalho de casa, cuido da minha filha, auxilio a minha avó, enfim, tenho múltiplas tarefas no meu dia a dia. E no que diz respeito a treino, eu consigo me programar para treinar de manhã enquanto a minha filha está na escolinha, mas muitas vezes o treino da manhã também não dá certo, porque dependendo de alguns compromissos que aparecem, eu não consigo ir treinar. Ou muitas vezes até porque eu não estive bem, tive alguma crise de dor e o treino acabou não dando certo naquele período. Então eu tive que ter maturidade para entender o seguinte: se eu não conseguir ir para a academia treinar, qual é a minha outra alternativa? E eu tenho a possibilidade de treinar em casa. Então eu tive que ter essa maturidade, essa responsabilidade de conseguir montar um treino junto com o meu personal para que no dia que eu não vá para academia, eu treine em casa. Outro pilar extremamente importante é o da alimentação. E gente, a alimentação mais saudável do mundo, a dieta que hoje todo mundo fala que é maravilhosa, tudo isso não vai ser o melhor para você se de fato você não conseguir seguir mais do que 2 semanas. Porque como eu estou falando desde o início do vídeo, é constância, é um processo. Então não adianta você ficar seguindo, tentar seguir um padrão de alimentação, de dieta que as pessoas estão colocando aí no hype, sendo que de fato no seu contexto, para sua rotina, para sua dinâmica de vida, para sua família, para sua situação financeira, isso não encaixa. Então nós temos sim uma base do que é uma alimentação saudável, nós temos sim um contexto do que gera emagrecimento, do que gera hipertrofia, do que é uma alimentação anti-inflamatória para tratar dores e outras doenças, mas o que vai encaixar é o que de fato funciona para você e que você vai conseguir seguir. Uma alimentação que está lá no topo, 1, 2 semanas, cai por 1 mês, volta para o topo 1 semana, cai por 2 meses, não te traz resultado nenhum, muito pelo contrário, até bagunça o seu metabolismo. Então, eu vejo isso muito no consultório também, nos meus atendimentos. Aquela que consegue seguir o plano nutricional que eu elaborei 80% e nos outros 20%, ela acaba comendo coisas diferentes, fazendo outras refeições, ficando mais livre, mas fazendo isso por mais tempo com constância, com certeza vai ter mais resultados do que aquela paciente que fez 3 semanas de dieta hiper restrita, mas na 4ª entrou na TPM, bagunçou tudo, voltou a se alimentar super mal. E o terceiro pilar, que foi o que eu comentei também mais no início do vídeo, é a questão do sono. Por exemplo, aqui eu tô tomando meu cafezinho, né, que tá muito bom, eu amo café. Mas uma das coisas que eu tive que controlar na minha rotina foi exatamente o consumo do café, principalmente depois do almoço. Porque tinha um ponto específico no meu dia, que era ali por volta de 5, quase 6 horas da noite, eu gostava muito de tomar um cafezinho com leite. É o meu comfort food, sabe? Eu amo. Se você é time café com leite também, deixa aqui o seu comentário. Só que isso com certeza estava atrapalhando o meu sono e o meu descanso. Então eu tive que trazer isso mais para o início da manhã. Então eu foco em tomar o meu cafezinho 1 a 2 vezes no início da manhã, muito raramente tomo à tarde. E isso já melhorou bastante. O descanso tem que ser uma prioridade. Tem que ser uma prioridade para quem quer se cuidar e melhorar não só a saúde, a qualidade de vida, mas o seu corpo também. Porque como eu falei, é no descanso, é no sono que o nosso corpo vai trabalhando ao nosso favor. E aí você pode falar assim, Dai, mas tudo bem, por mais que eu durma 4 horas por noite, eu até acordo bem, acordo descansada, eu consigo seguir o meu dia. Ok, isso pode até acontecer com você, mas isso não quer dizer
que para resultados de mudança de composição corporal e qualidade de vida, performance, tanto mental quanto física, isso está sendo benéfico. Não tem como. Nosso corpo precisa do período da noite, ali iniciando por volta de 10 horas da noite, principalmente no início da madrugada, para conseguir trabalhar bem. Então, se o seu sono não está sendo ali no início, depois das 10 horas, vai começar lá para meia-noite, 1 da manhã, acorda super cedo, isso não está sendo benéfico para você. Então, tem que ter essa maturidade de pensar, poxa, é o meu momento, eu queria ficar um pouquinho mais, mas qual é o resultado que eu quero alcançar? Como eu quero estar? Eu tô reclamando que a pele tá flácida, que eu tô com olheira, que a gordura abdominal tá me incomodando, que eu vou treinar, mas eu tô muito cansada. Aí o que você faz? Compra um pré-treino super forte para conseguir treinar. Vai fazer procedimento estético para tirar a olheira. Vai fazer cirurgia ou alguma outra coisa estética também para tirar a gordura abdominal, sendo que tudo isso poderia ter melhores resultados de uma forma mais natural com você dormindo melhor. Então você entende onde está a maturidade, onde está a responsabilidade de entender que a mudança do corpo, do estilo de vida, da saúde, ela não está num processo rápido. Ela não está num procedimento que você consegue ir lá fazer. E eu não sou contra procedimentos. Mas o procedimento é sempre a cereja do bolo. O bolo mesmo, a massa, tá nisso que a gente tem que fazer e deixar como constância, como processo, como um pilar para a nossa vida. E mulher, se você tá gostando desse conteúdo, gostando do que a gente está abordando aqui, se você concorda com isso, curte, deixe seu comentário, se inscreve aqui no canal. E eu quero ser muito realista e muito sincera com você do porquê eu tô abordando esse assunto hoje nesse vídeo. Porque eu cansei, ao longo desses 13, quase 14 anos de prática clínica, de trabalho, de ver mulheres no consultório, ou mesmo de conversar com mulheres que sempre estão reclamando dos seus resultados, mas não conseguem ter de fato a responsabilidade que precisa no que diz respeito a si mesmas. Isso não é uma crítica, porque eu não vi isso só nos outros, eu vi em mim mesma também. E eu não tô falando aqui de você, mulher, que tem de repente um problema de saúde, que tem problemas familiares, que de fato tem uma rotina extremamente complicada. Não é sobre isso. Eu mesma, nas minhas grandes crises da fibromialgia e outras coisas, eu não conseguia ter essa constância. Eu sabia que eu precisava fazer o básico para me manter bem. Eu tinha que descansar, eu tinha que tomar medicação. Eu tinha, depois daquela crise de dor mesmo mais intensa, mesmo ainda com dor e fadiga, eu tinha que ir para o exercício, porque o exercício, ele é o remédio para muitas coisas. Então eu não estou falando desses casos em específico, mas eu estou falando de nós que estamos bem, estamos saudáveis, por mais que a rotina seja intensa, temos que ter essa maturidade de olhar para a gente e falar assim, peraí, isso aqui é onde eu quero chegar. Eu estou aqui e se eu não tiver a constância necessária para chegar aqui, eu vou ficar caindo no meio do caminho e vou desistir mesmo. Então você pode ter o melhor cardápio da melhor nutricionista, prescrições médicas de médicos maravilhosos, o treino que o personal te passou, terapia para te ajudar nesse processo, mas se de fato você não construir essa autonomia, essa disciplina, essa responsabilidade e essa maturidade, e por que eu falo maturidade? Porque se espera que mulheres com mais de 30, 35 anos sejam maduras em todas as áreas da sua vida, por mais que não haja perfeição. Não é o que eu tô falando aqui, não é perfeição, é maturidade. Uma boa notícia nesse vídeo, gente, é que maturidade, ela não se compra, ela se conquista e é através de processo. Nós éramos adolescentes, muito imaturas, né? Eu lembro da minha adolescência e eu fico pensando, meu Deus, quantas coisas imaturas eu fiz. Mas a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, conhecendo o mundo, o nosso próprio cérebro, né? Há uma maturidade cerebral também, a gente já sabe hoje que isso chega ali próximo dos 23 anos. Então, nesse momento da vida, a gente já consegue ter maturidade para muitas coisas. E nesse ponto a gente precisa ter também. E é uma construção, tá? Um passo de cada vez, mas começando e seguindo. Então eu quero te fazer uma pergunta para ficar com uma reflexão aqui e fechar esse vídeo.
Em quais áreas das que eu citei aqui, ou até outras, de autocuidado, você sente que tem sido imatura? Agindo até como um adolescente mesmo, que tá deixando as coisas meio pra lá? Deixa aqui nos comentários, eu sempre leio os comentários, respondo e gosto muito de ter essa interação com você. E se você está interessada em ter um acompanhamento personalizado, não só sobre a melhor dieta, a melhor estratégia nutricional para você, mas trabalhando exatamente estilo de vida, hábitos, comportamento, entre em contato aqui ou entra no meu Instagram, fala comigo lá no direct, porque eu tenho acompanhamento personalizado para mulheres que de fato entendem que tem que ser maduras para cuidar de si, mas precisam ser guiadas nesse processo de transformação. Então eu espero você no próximo vídeo. Beijo!